Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos. Estamos nós aqui mais uma segunda-feira, e hoje nós estamos com uma convidada também especial, a pastora Roseli, uma pastora abençoada, na qual eu tive a oportunidade de conhecer, de ministrar num trabalho da igreja dela, e foi muito bom nós estarmos juntas, né, naquele dia tão abençoado que o Senhor preparou para nós. Então, eu quero que você compartilhe essa live nessa hora, envie essa live para alguém que você sabe que necessita de conhecer mais o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade falando desse tema tão essencial em nossas vidas, na qual nós precisamos conhecer mais dele, nós precisamos se entregar para ele, saber quem ele é de uma vez por toda em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele, como amigo, consolador, ele sempre está do nosso lado, também ele é bom, ele também é justo, além de ser amigo, ele também é justo, ele nos dá o seu discernimento. Então, é um tema na qual nós precisamos se aprofundar nesse conhecimento do Espírito Santo, porque alguns acham que ele é uma pessoa, não é nada, não é alguém que só vai aparecer para mim se eu merecer, e não é isso. O Espírito Santo de Deus, ele está à disposição para todo aquele que o receber de todo o coração, amém? Então, é através do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos ter uma vida guiada no centro da vontade do Senhor. Esse nosso amigo, ele que nos consola, ele que nos traz para nós a calma, a paz nos dias de tribulação. Então, que você possa compartilhar essa live, eu convido você nesta hora a fechar os teus olhos, você que está aí, você que já chegou, e nós não vamos perder muito tempo hoje, né? Não quero tomar muito tempo, porque eu sei que o que o Espírito Santo de Deus tem para nos entregar será poderoso da parte dele. E o Senhor tem nos dado, né? Me dado essa direção de trazer essas mulheres convidadas, que eu sei que é a própria direção do Espírito Santo de Deus, né, tocando em mim, para mim convidar essas mulheres especiais que têm uma vida de testemunho guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu santo nome, Pai. Nesse início de noite, finalzinho de tarde, que bênção nós podermos estarmos aqui, Senhor, com o fôlego da vida, te louvando, te engrandecendo e conhecendo mais de ti. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade para entrar no nosso meio, para ministrar os nossos corações, para quebrar muralhas, para destruir crenças, para destruir todos os pensamentos que não provêm do Senhor. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade em nossas vidas, Senhor. Mude a nossa história, mude o nosso destino. Faça com que nós venhamos, Senhor, de uma vez por todas ser convencida do erro e do pecado. Que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, viver uma vida como filhos de Deus, guiado por ti, Espírito Santo de Deus. Que nós não viemos viver uma vida, Senhor, de escravidão, mas uma vida de liberdade em ti, na tua presença. Espírito Santo de Deus, unge os nossos pés, unge as nossas mentes, unge as nossas mãos. Nós clamamos a ti, Senhor, nesta noite, nesse finalzinho de tarde, Senhor, em nome de Jesus. Venha com a tua presença em cada lar, venha com a tua presença na direção de cada pessoa que está nos assistindo, na direção dessa pessoa que está com uma grande dificuldade, entristecida, enlutada. Que o Espírito Santo de Deus vem trazendo renovo, alegria, força, que nós sejamos renovados na fé, Senhor, no dia de hoje. Use a tua serva, Senhor, poderosamente. O Senhor tem liberdade para usar a vida dela, como o Senhor tem usado, não será diferente no dia de hoje. Nós te louvamos, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora, seja bem-vinda. Glória a Deus. Fique à vontade para o Senhor te usar. Amém.
A paz do Senhor Jesus, irmãs, paz do Senhor, pastora, obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? Fico muito grata por ter atendido na primeira vez a nossa solicitação aí, né? Que eu creio que veio do Uma coração do honra. Senhor. E hoje também está aqui, muito obrigado, que o Senhor abençoe. E eu já quero falar com as irmãs que estão aí na live, né? Com os irmãos que já chegaram, para compartilhar a live, né? Para a gente poder alcançar mais vidas neste início de noite, né? Enquanto nós orávamos, já senti a presença do Espírito Santo de Deus. E quão importante e quão gostoso é falar da terceira pessoa da Trindade, de falar do Espírito Santo de Deus, daquele que nos guia, daquele que nos direciona. E nessa noite eu queria com você aprofundar um pouco, nós já oramos, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17. Amém? Carta do apóstolo Paulo à igreja lá em Galácia. Então eu gostaria de falar com você um pouco, aprofundar um pouco mais nesse tema aí sobre o Espírito Santo de Deus. Né? Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, a palavra do Senhor diz assim a nós: porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Eu queria começar com você adentrando nessa palavra, onde o apóstolo Paulo vem nos dizendo que existe em nós, depois que nós somos batizados com o Espírito Santo, antes não, antes é a carne que nos dominava, a carne era que tomava conta, quando outrora ainda não tínhamos o Espírito Santo de Deus. Então, quando não tínhamos o Espírito Santo de Deus, a carne ela reinava em todo o ser, em todo o nosso ser, né? E nós fazíamos tudo aquilo que a carne queria, tudo aquilo que a carne desejava. E nós vemos quando Jesus vem, nos deixa a promessa de que enviaria o Consolador, enviaria aquele que nos direcionaria, que cuidaria de nós, que convenceria o nosso coração da verdade. Ele estava falando sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vemos o início do Espírito Santo de Deus lá em Atos, né? No capítulo 2, temos hinos que falam sobre Atos, falam sobre o Pentecoste, e nós vemos essa maravilha de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, começar a acontecer na vida humana. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, nós recebemos aqui dentro de nós agora dois seres que militam entre si, a nossa carne e o Espírito Santo de Deus. E a palavra, o apóstolo Paulo vem trazendo para nós com tanta clareza, pastora, dizendo assim, olha, que a carne agora ela milita com o espírito. E como que isso acontece? Eles militam opondo um entre si, eles não entram em acordo em momento nenhum. Não há acordo entre Espírito Santo e a carne. Eles não acordam, eles se opõem todo o tempo. Então, a carne e o espírito aqui está escrito com letra maiúscula, e quando ele está escrito na palavra de Deus em letra maiúscula, a palavra do Senhor está nos falando diretamente do Espírito Santo de Deus, desse Espírito vivo que agora nos encheu e começa a militar dentro de nós. Ou seja, ele vai começar a se opor contra tudo aquilo que nós praticávamos quando nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus. Ele vai começar a lutar para que tudo aquilo comece a sair, para que comece a ter em nós uma verdadeira mudança. Mas alguns conflitos e algumas dificuldades, elas começam a acontecer, e até hoje, apesar de nós termos aí muitos anos, né, 2000 anos de batismos com o Espírito Santo, de vidas sendo cheias do Espírito Santo, de ver o Espírito Santo mover, batizar dentro das igrejas, nós ainda vemos muitos tabus e muitas dúvidas em relação ao batismo com o Espírito Santo e em relação a sermos cheios com o Espírito Santo, né? E nessa noite nós vamos adentrar um pouquinho sobre isso, tentando trazer uma maior clareza para que a gente possa viver esse relacionamento, para que a gente possa realmente provar do que é esse relacionamento com o Senhor, né? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nesse militar da carne com o Espírito, é necessário que se tenha uma submissão. E aí é que entra o meu querer e o seu querer. Nós precisamos nos submeter e decidir a quem nós vamos nos submeter. Nós vamos nos submeter ao Espírito ou nós vamos nos submeter à carne? Né? E é aí que entra um ponto
muito importante, pastora, irmãs e irmãos que estão aí conosco nesta tarde, né, já começo de noite. Nós temos um tabu de muitas pessoas que acreditam que quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, a partir daquele momento nós vamos ser guiados para sempre pelo Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento que eu sou cheia, louvado seja Deus, eu gostaria de trazer a lembrança no seu coração do momento em que você foi cheia, do momento em que você foi cheio. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Eu me lembro do dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você para que você também se lembre desse dia. Eu me lembro que eu cheguei na igreja com feridas tão grandes na minha alma, pastora. Eu era uma pessoa tão ferida, com tantas dores. E quando eu cheguei na igreja, eu comecei a orar ao Senhor. Foi em poucos dias. Acho que quanto maior é a dor, maior é a entrega quando a gente conhece Jesus. E quando eu cheguei, eu orei ao Senhor e eu falei assim: Senhor, me permita sentir a sua presença. Eu preciso de um pai. Me toma no colo, eu preciso sentir a sua presença. E naquele momento, eu fui sendo tomada de uma forma, eu fui sendo cheia, que as minhas dores começaram a ser curadas. E eu fui cheia do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria que você comece a se lembrar, nesse começo de palavra, nesse começo de live, do seu primeiro encontro com Ele. Do momento em que você foi cheio da presença de Deus. Eu já começo ministrando sobre o seu coração no início dessa palavra. Que você possa sentir nesse momento, em nome de Jesus, como você sentiu a primeira vez, aleluias, no profundo da sua alma, a presença do Espírito Santo de Deus, como você sentiu na primeira vez. Aleluias, que isso comece a partir desse momento florescer na sua alma, florescer no seu coração, que você comece a se lembrar disso e que isso comece a arder e a queimar na sua alma agora, em nome de Jesus. Aleluias. Sinta aí, vai recebendo aí essa presença, esse renovo do Espírito Santo de Deus. Aleluias. E a palavra do Senhor vem nos dizendo sobre isso, sobre essa questão de nos render. O quanto nós estávamos rendidos quando fomos cheios pela primeira vez. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não enche pessoas que já estão cheias. Ele enche pessoas que estão vazias de si mesmo. Ele vem enchendo Aleluia. Pessoas que se esvaziaram um dia. E nesse momento em que nós somos cheios pela primeira vez, eu quero te dizer que essa é a referência para ser cheio. Era como nós estávamos vazios naquele dia, ao ponto de sermos cheios, de sermos enchidos naquele dia. É dessa forma que nós vamos começar a nos colocar agora diante do Senhor, totalmente submissos ao Espírito Santo de Deus. E nesse dia nós tínhamos afogado, o velho homem estava morto nesse dia. Por isso o Espírito Santo de Deus, ele se reergueu, ele tomou conta, ele encheu o vaso, ele nos encheu. Então, nessa luta de militar o espírito contra a carne, o Espírito Santo de Deus, ele não é invasivo. Ele não vem de uma forma a tomar a proporção ou de tomar o seu querer ou a minha vontade. Não, o Espírito Santo de Deus, ele vem buscando submissão voluntária. O Espírito Santo de Deus, ele não vem de forma nenhuma trazendo escravidão para mim e para você. O Espírito Santo de Deus, ele vem, ele é a terceira pessoa da Trindade. E Jesus, ele vem nos falando sobre liberdade, e o Espírito Santo de Deus vem fortalecendo esse conceito de liberdade. Ele vem dizendo, olha, eu vim trazer liberdade, e ele vai agir adiante da liberdade que eu e você dermos para que ele trabalhe. Então, nessa questão de militar espírito contra a carne, ele está dizendo, olha, eu vou apontar a você onde a carne está pegando, eu vou apontar a você onde a carne está trabalhando, onde ela está agindo, para que você saiba como combater. E é exatamente neste ponto que eu quero falar agora com você. Olha só, queridas e queridos, nesta tarde, nós entendemos que quando somos cheios, precisamos da direção do Espírito Santo de Deus, mas nós temos uma confusão e às vezes ela acontece um conflito que eu imagino que quando eu sou cheio pela primeira vez, a partir daquele momento, todas as minhas decisões elas vão estar direcionadas, não é assim, pastora? Muitas pessoas pensam, a partir de agora, tudo que eu fizer, o Espírito Santo de Deus está assinando embaixo. A partir de agora, todas as minhas atitudes, elas vão estar assinadas pelo Espírito Santo de Deus.
Isso é um equívoco. É um equívoco, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vem fazendo uma possessão na minha e na sua vida. Nós não somos possuídos Aleluia. pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos cheios. E da mesma forma que nós somos Aleluia. cheios, nós também podemos nos esvaziar. E é exatamente esse ponto que nós precisamos entender de um Espírito que ele não vem tomando a nossa vontade. Ele não vem tomando a nossa parte de desejo e de vontade. Ele vem nos direcionando à verdade. Ele vem nos mostrando Aleluia. o caminho. Ele vem nos dizendo, Aleluia. olha, assim não, né? Faça assim. Mas ele não vem nos pegando e nos obrigando, como se nós fôssemos posses dele e nos obrigando a fazer da forma como ele quer. Não, ele nos mostra o caminho. Mas a decisão de fazer é minha e sua. E a palavra do Senhor deixa isso muito claro ainda no livro de Gálatas, no capítulo 2. Eu quero falar com você sobre o apóstolo, sobre Pedro, sobre o discípulo de Jesus. Eu quero falar com você um pouco sobre Pedro, sobre um momento em que Pedro já era um homem batizado com o Espírito Santo de Deus, que tinha acontecido lá em Atos 2. Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Depois Pedro ganha uma multidão de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Mas nós vemos em Gálatas 2 algo acontecer com Pedro que nos leva a entender que nós precisamos estar direcionados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos narra que Pedro estava comendo com os gentios. Pedro estava comendo com aquele povo que não era separado, que não era chamado, que não era da nação eleita, mas agora estavam sendo enxertados em Cristo. Nós vemos ele sentado comendo com esse povo. Mas a palavra do Senhor e o apóstolo Paulo fala que ele estava agindo de forma dissimulada, pastor. Forte. Pedro estava agindo de forma dissimulada, mas batizado com o Espírito Santo de Deus. Meu Deus. O que Pedro fazia? Ele comia com os gentios, mas quando a nação eleita, alguns judeus começavam a chegar, ele se levantava e saía da mesa de forma sorrateira, de forma escondida, para que os judeus não vissem que ele estava com os gentios. Mas a direção do Espírito Santo de Deus para Pedro e para Paulo é que os gentios agora também poderiam fazer parte. Os gentios também agora eram chamados a serem enxertados, mas Pedro, ele continuava vivendo aquela visão antiga, mesmo o Espírito Santo de Deus dizendo para ele, olha, eu abri as portas e os gentios também são lavados no meu sangue. É exatamente sobre este ponto. E Paulo vem corrigindo Pedro, dizendo, Pedro, você está agindo de forma dissimulada, mesmo sendo cheio do Espírito Santo. Paulo estava dizendo, Pedro, você precisa se render um pouco mais. Pedro, você precisa entender um pouco mais. Pedro, você precisa deixar a religiosidade um pouco mais. Porque o que o Espírito Santo de Deus tem para nós, Pedro, é aceitar os gentios, é levar a palavra de Deus. E é isso que o Espírito Santo de Deus tem para nós nesta tarde, pastora. É deixar com que a gente deixe essa crença de achar que uma vez cheio do Espírito Santo de Deus, agora todos os meus atos estão sendo assinados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que apesar de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não vai nos tomar e assinar as nossas decisões. Nós precisamos todos os dias entender que o Espírito Santo de Deus está trazendo as boas novas, está nos ensinando e que nós precisamos todos os dias tomar a decisão segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Ou seja, aleluia, todos os dias eu preciso me relacionar com o Espírito Santo de Deus. Esse relacionamento do tempo inteiro. Até quando a gente ira com alguém, ou quando a gente esbraveja, ou quando a gente tem uma decisão a ser tomada, eu preciso consultar o Espírito Santo de Deus, porque a minha carne ela pode militar contra a direção do Espírito Santo de Deus. Eu preciso entender isso. E é algo muito profundo, mas é algo muito simples. Porque o Espírito Santo de Deus ele tem uma forma tão gloriosa.
de falar dentro dos nossos corações. Ele tem uma forma muito especial de falar dentro de nós e de falar assim: ei, ei Beatriz, ei Roseli, ei Jaqueline, né? Ei Paulina. Ele tem essa forma de falar: ei, eu estou falando com você que é para fazer desse jeito. Eu estou falando com você que não é dessa forma, é desse jeito que é para ser feito. E é assim que o Espírito Santo de Deus age, nos trazendo a direção, e cabe a nós saber que aqui dentro a minha carne vai lutar contra o Espírito. O meu querer, a minha vontade, ela vai militar contra o Espírito. E eu preciso verdadeiramente entender e conhecer essa direção do Espírito Santo de Deus. Conhecer e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E é essa dificuldade que nós vemos hoje ainda, pastor, acontecendo dentro da igreja. Pessoas que não conseguem entender que nos mínimos detalhes eu preciso ser direcionada por ele. Aleluia. E que em alguns momentos eu posso viver o equívoco. Eu posso viver o equívoco se eu não tiver uma intimidade profunda com ele, de saber quando ele está falando comigo, de saber quando ele está me direcionando, ou quando ele começa a bradar dentro do meu coração a sua vontade, e de eu entender, aleluias, que ele está falando, e entender que a minha vontade precisa ser colocada de lado. O meu querer precisa ser colocado de lado. E o Espírito Santo de Deus está me direcionando. E quanto mais, irmãos, quanto mais eu me rendo à direção do Senhor, muito mais claro eu vai ficar quando Ele me direcionar. Muito mais eu vou conseguir entender com clareza Ele falando. E quanto menos eu me rendo à direção do Espírito Santo de Deus, muito mais eu me rendo à carne. Porque nós vemos tantas pessoas que já foram cheias outrora pelo Espírito Santo de Deus, mas que nós vemos hoje não ouvir sequer uma palavra do Espírito Santo de Deus, não ser direcionado de forma nenhuma dentro da palavra de Deus. Por que nós vemos isso acontecer? Exatamente pelo ponto de que eu deixo de ouvir as mínimas coisas que ele está nos direcionando. Então, o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos direcionar em coisas pequenas. O nosso primeiro relacionamento são direções pequenas, até chegar no momento em que todo o nosso ser é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãs, entenda que direcionado é diferente de que colocado. Eu estou sendo direcionado, mas seguir essa direção cabe a mim e a você. Para nós que somos mulheres, isso é muito claro, até na forma de vestir, né? Vou falar de uma forma clara para poder ficar aqui, para as irmãs entenderem, um start, né? Para nós. Quando nós colocamos uma veste, eu não gosto muito de ser doutrinária e nem de falar de doutrina do homem, eu gosto de doutrina do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de quando eu me visto e eu olho no espelho, e quando eu olho no espelho, ele brada lá dentro e fala assim, Aí eu falo, entendi, Senhor, né? Eu não preciso que as pessoas de fora me falem. Ele mesmo fala aqui dentro, Roseli, para você isso não, tá bom? E aí eu coloco outra e ele fala, uau, essa sim, Roseli, essa ficou legal, essa eu gostei. E eu consigo sair do meu quarto feliz, alegre com aquilo que eu me vesti. Então, é sobre esse relacionamento que eu quero falar com você. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é simples de falar em pequenos detalhes, né? E a palavra do Senhor fala, né? São as raposinhas que nos derrubam. E o Espírito Santo de Deus é um espírito de detalhes. E ele vai pegar detalhes e vai começar a falar aqui dentro. E quando nós começarmos a rendermos aos detalhes, ele vai começar a chegar em proporções grandes. Aleluia! Né? Aqueles detalhes de quando você chega, que você vai precisar tomar uma decisão dentro de um banco, uma decisão de negócio, ou uma decisão dentro da igreja, e instantaneamente ele vai falar, ô Beatriz, ele vai falar, ô Jeane, é isso aqui. É essa decisão, e na hora você conseguir bater o martelo na decisão do Espírito Santo de Deus, só consegue chegar a esse nível de direção grandes quem começou com direções pequenas.
quem começou Aleluia. acatando direções pequenas, né? Verdade, Quem começou Senhor. acontecendo isso. Eu me lembro quando eu me converti, né? Se a gente pudesse falar aqui, todas as mulheres que estão ouvindo essa palavra, pudesse falar de testemunhos, sabe qual foi um dos primeiros milagres que aconteceu no começo da minha conversão, pastora? Eu cheguei em casa e eu trabalhava a semana inteira, né? Eu trabalhava a semana inteira e eu cheguei em casa, eu tinha que lavar uma pilha de roupa, eu tinha 2 crianças pequenas e eu tinha muita roupa para lavar e eu coloquei as roupas para lavar e a minha máquina parou de funcionar. E eu estava faxinando a casa. E eu cheguei na minha máquina e falei, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso que essa máquina funcione. Ela girava, mas ela parava no meio da centrifugação. Ela girava, mas ela não finalizava a centrifugação. E eu falei, Senhor, eu preciso que essa máquina funcione, porque eu moro em apartamento, eu não tenho onde estender as roupas. Se eu torcer na mão, elas não vão secar. Eu preciso que essas roupas estejam passadas amanhã, domingo, antes de eu voltar para a igreja. Pastor, eu virei as costas e entrei de novo, voltei para o meio do apartamento para poder fazer o meu trabalho. E a máquina começou a girar lentamente, ela começou a girar e ela centrifugou. Parece bobo para você que está ouvindo. Mas para quem já orou para o Senhor multiplicar o gás do botijão e o gás durou mais 2 meses, não é bobo. Aleluia! Para quem orou para o arroz durar 1 mês e um arroz e tirava o arroz e o arroz em dia, não é bobo. Para quem começou a viver pequenas coisas com o Espírito Santo de Deus, vai começar a viver coisas grandes com o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é didático, ele é pedagógico, ele vem nos ensinando em pequenos detalhes. É essas pequenas experiências que vai nos levar a sermos um dia verdadeiramente direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos viver esses pequenos testemunhos, aleluias, eu falo sentindo a presença de Deus aqui, irmãs. Quantas de vocês que estão assistindo essa live que começou a viver pequenas coisas? Que começou a sentir pequenas coisas? E eu quero te dizer que as coisas grandes e as grandes direções do Espírito Santo de Deus, elas não são limitadas para pastoras, para missionárias ou para pessoas que são especiais, não. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para pessoas rendidas. Aleluia! Para pessoas que abrem a sua alma, para pessoas que abrem o seu coração. São para essas pessoas que o Espírito Santo de Deus está disponível. E o interessante que acontece no livro de Gálatas, no capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz dessa forma assim, olha, sobre Pedro. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti face a face, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. Olha o que essa palavra vem nos dizendo, que Paulo corrige Pedro, porque Pedro, ele era passível da correção. Ele está dizendo que Pedro era um homem que podia ser corrigido e ele aceitava a correção. Sabe o que é isso? Uma pessoa que, mesmo cheia do Espírito Santo de Deus, ela pode errar. Mas por ela ser cheia, ela consegue admitir, se redimir, se consertar e voltar ao caminho correto. É isso que Paulo estava dizendo. Eu corrigi Pedro porque ele era repreensível, porque ele era um homem corrigível, porque ele tinha um coração cheio do Espírito Santo de Deus. E quem tem o coração cheio do Espírito Santo de Deus, ele aceita correção, ele aceita conserto, ele aceita ser corrigido, ele abaixa a cabeça, ele se rende e ele fala, Espírito Santo de Deus, pode me corrigir, pode me consertar, pode me colocar no caminho de volta. E eu imagino Pedro dizendo assim, eu estou sendo corrigido, eu estou sendo corrigido, eu aceito, porque o Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração. E Pedro se rende, a partir daquele dia, o ministério de Pedro é mudado. E é essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite, nesta tarde, que o Espírito Santo de Deus, ele está disponível. Mas quantas de nós, nesta noite, temos dado ouvidos realmente às pequenas direções do Espírito Santo de Deus?
Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Aleluias. Como nós falamos no começo dessa live, no começo dessa palavra. Eu quero voltar com você lá no começo. Aleluias. Quando você foi cheia, quando você foi cheio do Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus ele te tomou pela primeira vez, quando ele começou a te doutrinar, a te ensinar pela primeira vez. Isso, volte lá, aleluias. Volte no primeiro relacionamento, no primeiro amor, na primeira vez que você foi cheia, e permita o Espírito Santo de Deus a falar dentro da sua alma. Ei, aleluias. Tem pessoas nessa live que entrou nesta tarde dizendo: eu preciso de uma direção, e quanto tempo eu não tenho uma direção do Espírito Santo de Deus? O Senhor está te voltando lá no início, no começo das coisas, e o Senhor está dizendo que Ele tem falado, o Espírito dEle tem falado, Ele tem direcionado, mas você não tem conseguido ouvir a direção do Senhor, mas nesta hora o Senhor te leva lá no princípio, quando o seu ouvido estava pronto a ouvi-lo, quando o seu ouvido estava rendido a ouvir a direção do Senhor. O Espírito Santo de Deus é um Deus daqui, é um Deus da onde você está aí, irmã. Irmão, é tão forte nessa hora que a direção que você buscava nesta tarde, o Senhor está trazendo ao seu coração nesta hora. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Deus vivo vai trazendo a direção a homens e mulheres que nesta tarde estavam sem direção. Não conseguia ouvir a sua direção, ó Deus, não conseguia entender o seu querer, ó Pai, não conseguia ouvir, estavam perdidos, que o Senhor vai trazendo nesta hora com convicção. A cada coração, ó Deus, a direção do Senhor. Oh, irmã, vai sendo direcionada nesta hora, aleluias. Vai sendo direcionada nesta hora. Você que estava perdido, você que estava aí sem direção, sem norte, sem saber o que fazer, sem saber qual era a direção, você está sendo direcionado agora. Você está sendo direcionado agora, em nome de Jesus. Sinta no seu coração, na sua alma, a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, é tão profundo, é tão forte o que o Senhor está fazendo agora. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Irmã, sinta a paz que o Senhor trouxe ao seu coração nesta hora. Sinta o refrigério que o Senhor trouxe. Eu quero te ensinar algo nesta hora. Eu quero te ensinar algo nessa direção que o Espírito Santo de Deus te deu. A direção foi dada. A direção, ela foi traga ao seu coração. Mas existe aqui a tangente. Ele não vai executar. Ele não vai executar. Ele não vai fazer. Porque ele fala, ele mostra, ele direciona. Mas a decisão de executar, ela é sua. A direção foi te dada nessa hora, irmão. A palavra, a direção que você buscava nesta tarde, ela foi te dada agora, em nome de Jesus. Mas quem decide executá-la é você. Verdade, Senhor. Execute a vontade do Espírito Santo de Deus. E quanto mais você executar, muito mais ele vai falar. Muito mais ele vai direcionar. É didático, é pedagógico. Quanto mais você se rende, quanto mais você se prostra, quanto mais você executa, muito mais ele vai falar, muito mais ele vai relacionar, muito mais ele vai te chamar, muito mais ele vai te acordar de madrugada. Muito mais ele vai te chamar assim, ó. Ei, não faz isso não. É desse jeito, é relacionamento. Oh, glória Seja direcionado nessa noite. Nós vivemos nessa live, nessa noite, a direção do Senhor
E é dessa forma que tem que acontecer todos os dias nas nossas vidas. Que você saia dessa live convicto, com o seu coração e a sua alma cheia de paz, cheia de direção. Aleluia. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor abençoe Aleluia. o seu coração. Que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Pai, nesta tarde, ó Deus, eu agradeço por esta oportunidade. Eu oro, ó Deus, pela pastora Beatriz, eu oro pelo ministério, eu oro pela família da sua filha. Que haja bênção sobre a casa da sua filha, que haja bênção sobre cada irmã, sobre cada irmão que participou dessa live nesta hora, que durante toda esta semana, até a próxima live, o Senhor possa se fazer presente na vida de cada uma dessas pessoas que estiveram presentes, que se seja notória a direção do seu Espírito na vida de cada uma delas, e que elas possam testemunhar, ó Deus, o que aconteceu durante essa semana, nesse relacionamento. Eu oro ao Senhor agradecendo essa oportunidade, abençoando a vida da pastora Beatriz, abençoando cada um dos irmãos que estiveram aqui, em nome de Jesus. Amém. Pastora, Deus abençoe pela oportunidade de estar aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que palavra tremenda, quanto esclarecimento, quanta unção de Deus. A gente pôde sentir aqui do outro lado a presença do Espírito Santo de Deus. Que delícia, porque nada vale se não tiver a presença, né, pastora? É a presença dele que faz a diferença, né? Que tremendo, que palavra abençoada, que o Senhor continue te usando, pastora, abençoando a tua vida, o teu casamento, o teu ministério, que vocês cresçam guiados pelo esse discernimento do Espírito Santo, porque não é somente crescer, mas é crescer sendo guiado e tendo discernimento do Espírito Santo de Deus. Que o teu ministério venha multiplicar 7 vezes mais, que o Senhor continue usando você, a tua casa, como boca profética nesse tempo, né, na qual a igreja precisa e tem necessidade de homens e mulheres que levam a sério a obra de Deus e a tua casa, a tua vida. Vocês são esse vaso que levam a sério as coisas de Deus. Quando eu te conheci, foi algo muito forte que eu senti da parte do Senhor, a seriedade do trabalho, a presença do Senhor em tudo que vocês fazem, a comunhão, o amor entre vocês. Então, eu sei que isso é do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer essas coisas debaixo de uma decisão de cada membro, a decisão ali de cada pessoa que estava naquele lugar, da tua equipe de trabalho. Que o Senhor abençoe essa equipe de trabalho, de servos do Senhor. Que esses servos sejam cada dia mais agraciados pelo Senhor. Que eles possam ser multiplicados, que o Senhor venha capacitando cada servo, cada bispo, cada líder de célula, cada trabalho nas famílias, que vocês possam colher a 100 por 1 aquilo que vocês têm semeado na vida de muitas pessoas. Obrigado, pastora, que a tua equipe continue sendo uma com você, juntamente com o pastor. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Queridos e queridas, você que vai entrar depois, você que está nessa live, que tremendo, que delícia! Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui, né, a noite toda falando do nosso amigo Espírito Santo. E para tudo isso acontecer, né, para a gente executar essas tarefas, que eu falo que são tarefas que a gente precisa executar, as tarefas do céu, não é verdade? A gente pega as crianças aí com as tarefas da escola, e nós temos as tarefas do céu para executar. Nós precisamos buscar viver uma vida de santidade. Nós corremos o risco, como a pastora falou, de perder aquilo que um dia nós ganhamos. Nós estávamos tão ali, né, vazios quando a gente se achegou diante do Espírito Santo e ele nos encheu. Eu me lembro quando eu me acheguei diante do Espírito Santo de Deus, eu estava também, pastora, arrebentada, né, quebrada, destruída ali, espiritualmente falando, fisicamente falando, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor foi bom comigo, com a minha casa, e nós podemos viver esse novo nascimento no Espírito Santo de Deus. Então, eu quero dizer para você que vale a pena ser obediente.
Vale a pena a gente Aleluia. obedecer a palavra, vale a pena a gente, como a pastora disse aí no testemunho, né, orar para que a máquina funcione, orar para que aquele alimento dê até certo dia, orar para que o botijão de gás fique até o pagamento, né, chegar ao pagamento. Tantas outras coisas que a gente vive, que são coisas simples. Tremendo isso, pastora. Se a gente não for fiel no pouco, se a gente não for fiel no que é pequeno, Deus não vai nos colocar sobre o muito. A palavra de Deus fala: seja fiel no pouco, que sobre muito eu te colocarei, né? Aleluia. Então, que você possa executar essa tarefa, colocar em prática, cuidar da tua vida espiritual, cuidar da tua santidade, orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Ninguém precisa te julgar, ninguém precisa ficar falando para você o que você precisa mudar. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Quando eu leio a palavra me lê. Quando eu leio a palavra, ela me direciona qual é o caminho que eu preciso prosseguir, qual é o caminho que eu preciso parar de prosseguir. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, eu quero desafiar você, aonde os teus pés têm andado, com quem você tem caminhado, os teus pés têm sido guiados pelo Espírito Santo. Se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, como anda o seu caminho? Você está trilhando um caminho de escuridão, um caminho de sofrimento? Se você tem a presença do Espírito Santo, por que viver na escuridão? Por que viver essa vida de derrota? Quero dizer para vocês que no mundo nós vamos ter aflição, como diz a palavra, mas nós seremos muito mais que vencedores, diz a palavra do Senhor. Então, em todas as coisas, né, nós vamos ser vencedores. Por mais que venha a tribulação, a dificuldade, o Senhor está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco e vai dar tudo certo, porque o Senhor, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele não mente na tua palavra. Aleluia. E ele tem compromisso com a palavra dele, para se cumprir na minha vida e na tua vida. A palavra do Senhor precisa, é necessário que ela se cumpra para que o nosso Senhor não seja chamado de mentiroso. Ele tem compromisso com a palavra dele, meus amados. Aleluia. Porém, pare de perder guerra, pare de entrar também em guerras que não é tua. Peça de direcionamento para o Espírito Santo de Deus. Existem muitas guerras que não pertencem a você e nem a mim. Pare de entrar em situações que não é para você entrar. Nessa noite o Senhor fala fortemente que nós, às vezes, entramos em guerras que não pertencem a nós, e aí, por não pertencer a nós, não estamos no centro da vontade do Senhor, e aí nós vamos colher frutos amargos, nós vamos estar ali vivendo uma situação difícil por estar decidindo colher coisas que o Senhor não mandou a gente plantar. Cuidado com as guerras que não são tuas. Quando o Senhor falar assim para você, vai, entra na guerra, vai, porque Ele está com você. O próprio Espírito Santo nos direciona, hora de ir, hora de parar, hora de avançar e hora de progredir. Então, que essa palavra fique no teu espírito, que a presença do Senhor enche a tua casa, que o Espírito Santo de Deus ache lugar para ficar na tua vida, que o centro do seu coração só esteja somente Ele, mais ninguém. Que todas as suas decisões, as nossas decisões sejam tomadas, pautadas mediante a vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? Que nessa noite eu sei que o Senhor falou tremendamente conosco e Ele vai continuar falando conosco ainda essa semana. Obrigada, pastora. Deus te abençoe. Amém. Um beijo no seu coração. Beijo. Obrigado por você que permaneceu aqui nessa live até agora. Eu quero pedir para a pastora orar para a gente encerrar essa live, em nome de Cristo Jesus. Amém. A irmã Patrícia também pediu uma oração. Nós vamos apresentar. Amém, irmã Patrícia? Que o Senhor tome o seu coração, Patrícia, nessa tarde, levando a paz, levando a graça do Senhor ao seu coração e à sua casa. Que o Senhor possa olhar, ter misericórdia de ti, te atender dentro da sua necessidade e da vontade do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus soberano e eterno, Pai, nesta tarde, ó Deus, nesse início de noite, nós te agradecemos por ter falado conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta live, culto abençoado, ó Deus, pelo Senhor ter nos direcionado. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada família representada por cada participante desta live, ó Deus. O Senhor possa alcançar cada lar, levando a sua paz, levando, ó Pai, aquilo que eles têm necessitado nesta tarde.
que o Senhor possa alcançar a necessidade de cada um, que o Senhor venha cobrir cada um com o sangue de Jesus, ó Pai, que a salvação do Senhor seja sobre cada lar, sobre cada vida. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a família da Patrícia, que o Senhor alcance o coração da Patrícia, ó Pai, dentro daquilo que ela necessita e busca do Senhor nesta tarde. Pai, nós oramos, ó Pai, nós clamamos pela necessidade de cada um, ó Deus. Nós não conhecemos e não sabemos, mas o Senhor é um Deus que tem cuidado dos seus. O Senhor é um Deus que pode visitar cada um nesta tarde. O Senhor é um Deus que pode ir de encontro à necessidade de cada irmão que está presente nesta hora. E é por isso que nós clamamos ao Senhor, que o Senhor vá mesmo através do seu Espírito que nós falamos nesta live, alcançar a necessidade de cada um e socorrer, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, que o Senhor possa, ó Deus, socorrer cada angustiado. É o que nós pedimos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, e que a paz, que excede todo entendimento, seja sobre a vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um restante de semana abençoado. A paz, pastora. Deus abençoe. A paz, beijos. Deus abençoe, queridos. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau. Ah, tá. Deixa eu ver os comentários. Aí, ó, tá vendo? É isso aqui que fica lá no cantinho da live. Mas não tava, filha. Não sei o que aconteceu. Não tava? Acho que Como é que tá tava. aparecendo ao vivo ainda? É os comentários. É normal aparecer assim.